Nós vamos dar prosseguimento. Nós paramos aqui no item 5, né? China, Egito, Paquistão, Renascimento Africano, a Primavera Árabe e finalmente as relações internacionais brasileiras, que eu lamento desapontá-los. Mas como o Brook não coxa, todo o tempo que eu tinha disponível para fazer todos os slides se escoou com um problema particular que eu tive durante o final de semana. Eu tive que sair com minha filha, não sei o que, etc. E tal, resultado. Eu não consegui fazer um slide de Brasil, mas a gente vai conversar a respeito porque o foco a gente tem como falar, tá? Sobretudo como as relações foram conduzidas desde da redemocratização, entre aspas, né, do fim do governo militar. Os acadêmicos gostam de chamar de redemocratização, né? Aquele jeito todo peculiar dos acadêmicos, né? Até o governo, o último governo, Dilma Rousseff, que na verdade nada mais é do que uma espécie de continuidade um pouco piorada, né, das relações exteriores do período. Tá? Então por isso que eu coloquei em vermelho aqui. A gente pode negociar depois, de repente eu conseguir fazer algum escrito, algum apanhado disso, se vocês, se for interessante. Tá? No último encontro nosso, nós falamos de Europa e crise do euro, lembra? Europa e crise do euro. Falamos da Rússia e da China. De Europa e crise do euro é importante a gente lembrar o quê? Que a crise do euro ela se iniciou em virtude da interdependência econômica, né? Os laços econômicos transatlânticos, a crise do subprime de 2008, aquela forçação de barra de uma série de agências de rating, né? Quando da criação da moeda única, né? Do euro, que ocorreu em 2002, né? Exatamente, 2002. Veio aquela forçação de barra das agências de rating para pegar as economias de menor envergadura da Europa e colocar na zona do euro. Então houve uma série de maquiagem de dados econômicos e tal, e aqueles países que os senhores precisam saber que são os PIGS, né? Portugal, Irlanda, Islândia, Grécia e Espanha, né? Desses aí, acho que o menos afetado foi ali a Espanha, embora tenha apresentado índices de desemprego em torno de 1/4 da população economicamente ativa. Mas o primeiro a pedir arrego foi a Grécia, né? E aí veio aquela série de medidas de austeridade, impostas por quem? Pela Alemanha, exatamente. É importante lembrar que mesmo os países que não fazem parte da zona do euro também sentiram as consequências da crise, né? O Reino Unido, Dinamarca e a Suécia também sentiram, em virtude da própria interdependência, né? Os laços econômicos que unem os estados ali da Europa. Aí depois a gente passou a falar de Rússia, foi isso? Falando do Vladimir Putin, que pegou uma Rússia completamente esfacelada, política, economicamente, socialmente. O retrato da Rússia era o próprio Boris Yeltsin, bêbado, maltrapilho, caído, né? E ele, em torno de um mote de orgulho nacional, bandeira, hino, o que ele começou a fazer? Ele começou a buscar a reconstrução da Rússia para logo em seguida projetar a Rússia novamente como uma potência global. Foi isso que ele buscou fazer, né? Então, para isso, ele praticamente declarou guerra às oligarquias nacionais. Falamos do camarada lá do futebol, que já morreu, inclusive, que jogou o jogo do Vladimir Putin, porque se não jogasse ia direto para a Sibéria preso. Esqueci o nome dele. Berezovski, Boris Berezovski, exatamente. Então, ele procurou manipular as oligarquias, reestatizou a Gazprom, que é a principal indústria do setor energético, né, do gás russo. Ele estatizou a Gazprom
E ele começou a projetar poder, inclusive regionalmente, ali naquela área do entorno, Europa, etc. e tal, fazendo o quê? Isso rendeu uma série de críticas, fechando o gás. Se ele fechava o gás em pleno inverno, com isso ele exercia pressão sobre determinados estados ali na região. Mas ele sabia que ele não tinha envergadura, ele não tinha projeção nem econômica, nem a projeção militar de Estados Unidos e do bloco inteiro da OTAN. Então o que ele fazia? É aí que era a história do pragmatismo, né? Ele não falava tão alto com esses países, ele ia buscando muito empregar o quê? O poder duro? Não, ele ia buscando mais o soft power, né? Ele ia, exatamente, mais o smart power, Sempre havia uma sombra de força, olha, cuidado com a Rússia e tal, mas geralmente ele não ia para o embate direto e ficava sempre aquele embate no que dizia respeito ali àquelas antigas ex-repúblicas soviéticas, né? Um dos desafios que ele teve foi a primeira expansão da OTAN, né? Então a OTAN procurou expandir-se em direção ao leste, pegando Estônia, Letônia, Lituânia. Depois veio a segunda onda expansiva da OTAN, falando quando a gente fala de Ucrânia, né, aqueles países ali do Cáucaso, né? E ele teve problemas o quê? De manutenção ali do território na Chechênia, não foi isso? Então foi o grande primeiro problema que ele teve em termos de manutenção da unidade territorial. Havia separatistas lá e buscavam realmente a autonomia daquela região, a independência daquela região. Esses separatistas eles começaram a perpetrar uma série de atentados terroristas. Houve enfrentamento. Nós tivemos ali 2 episódios importantes, né? O teatro em Moscou, Dubrovka, se eu não me engano, e a escola em Beslan. Isso. Então tivemos aquele problema todo, mas ele conseguiu ir levando e sempre evitando o confronto direto com os países da OTAN, mas fazendo força ali em determinados momentos, em determinados locais. Chechênia, Ucrânia, mais recentemente, né? E procurando anular os esforços de Estados Unidos e Reino Unido naquele chamado Grande Jogo 2, certo? Que é a conquista ali da região da Eurásia, né? O Greenland do Mackinnon, né? Então é isso que a gente falou. Depois a gente falou da China, também como a Rússia procurando afirmar um multilateralismo e uma multipolaridade, sempre negar a unipolaridade mundial, procurando sempre fazer contraposição aos Estados Unidos, mas não de uma forma empregando poder duro, né? Sempre procurando fazer o quê? Não, vamos procurar manter paz e desenvolvimento. Era esse o mote da China. Era sempre paz e desenvolvimento. Tem as suas diferenças ali com algumas potências regionais também da Ásia, como é o caso da Índia, não é isso? Nós vemos isso lá. E mantém, junto com a Rússia, uma série, principalmente a China, se vê muito isso, né? A necessidade de quê? Para o seu desenvolvimento. Necessidade de mercados, matérias-primas, energia e alimentos. A questão demográfica, né? A expansão demográfica chinesa é assustadora, então havia necessidade de garantir isso. E a fonte disso tudo onde é? África e no plano um pouquinho posterior, a América Latina. Então vê-se uma expansão grande da China, sobretudo ali no continente africano, e os Estados Unidos sempre procurando fazer o quê? Evitar isso. Sempre procurando alertar a China para o quê? A China não, a África, para o neocolonialismo chinês e indiano no continente. Tem algumas... Não chega tanto com o Brasil, porque o Brasil não tem também uma envergadura tão grande na África. É uma envergadura importante, mas não chega em termos políticos e sobretudo econômicos ao que é feito por
Rússia e China no continente africano. Mas lembrando, pontos importantes da China, aquela ideia de uma China, dois sistemas, né? A convivência pacífica, né? A tolerância para a coexistência, por exemplo, de Taiwan, que é uma região que eles consideram autônoma, né? Desde lá da Revolução Chinesa, 1949, Chiang Kai-shek foi para lá. Estados Unidos, desde 1969, não reconhece a independência de Taiwan, mas vende armas para Taiwan e favorece, né, o regime capitalista lá, certo? Então é assim que a coisa funciona e efetivamente não há uma vontade entre Estados Unidos e China de se enfrentarem por causa de Taiwan, porque afinal de contas eles são, a interdependência comercial entre esses dois estados é gigantesca. Eles ficam procurando se anular na corrida pela Eurásia, no domínio do continente africano, que a gente vai ver que tem uma importância na economia americana, porque 20% da matriz energética estadunidense é baseada em fontes da África. Então existe realmente uma corrida para isso. A gente viu algumas iniciativas estadunidenses, né, a criação do USAFRICOM em 2007, um comando militar diário só para a África, que antes era dividida pelo CENTCOM e pelo USPACOM, o Comando Pacífico, né? E vemos também, inclusive afetando aqui o Brasil, a criação do quê? Da 4ª Esquadra, aqui no Atlântico Sul, ok? E eu cheguei a mencionar que os interesses da criação da 4ª Esquadra passam também pelas reservas do pré-sal. Então, hoje a gente vai continuar falando de Índia e Paquistão, no nosso ponto 6. O país que tem maior projeção nesse binômio é a Índia. É um país que tem um sistema democrático já consolidado. Paquistão, nós vemos ainda muitas diferenças no âmbito interno. Vemos aí que no Paquistão houve, se não estou equivocado, um governo de pelo menos 20 anos de duração, do Musharraf, se eu não me engano. Ou seja, o ambiente não é um ambiente muito alinhado com o conceito de democracia ocidental. Até mesmo porque é um país islâmico. E a gente sabe que na grande maioria dos países islâmicos existem alguns problemas, né? Em relação a essa questão de democracia, respeito a direitos humanos e por aí vai. Inclusive a gente vai falar disso aqui quando a gente fala de Primavera Árabe. A gente vai ver que, mas são países laicos. Realmente houve, historicamente houve um movimento em diversos países islâmicos. Lembram da história da Pan-Arábia? Abdel, Gamal, Abdel Nasser, exatamente. Então esse camarada, ele era do Egito, né? Era um militar e ele tinha a ideia realmente de uma Pan-Arábia com traços absolutamente laicos. Nós vemos isso também na Turquia, né? Que era o Kemal, exatamente, era o Kemal, a mesma coisa. Só que esses camaradas, por mais que eles tivessem esse alinhamento, quando a gente pensa, Estado laico, Estado não religioso, então está mais alinhado com as tratativas, com as tradições políticas ocidentais. Mas o que se vê não é bem assim. Eles fazem isso, mas tentam permanecer no poder por período, prazo indeterminado. Então aquela tradição, quando a gente acha que porque é laico, é democrático, não é. Né? Então é mais ou menos isso que acontece também no Paquistão. Já a Índia, ela tem uma tradição democrática mais consolidada. Na Guerra Fria, a Índia teve à frente do movimento neutralista e dos países não alinhados. Isso, de uma certa forma, é até cultural para a Índia. Quando a gente fala de Índia, a gente lembra de quem? Gandhi, que era um camarada o quê? Pacifista, né?
a ideia dele era a reformulação das estruturas de poder na Índia por meio do quê? Da desobediência civil, nada de violência. Era mais ou menos isso, né? Mas, embora a Índia tivesse essa orientação política, né, em termos de bloco, havia uma proximidade bastante razoável entre a Índia e a União Soviética, bem como entre o Paquistão e os Estados Unidos. Ora, quando a gente está falando ali da Ásia Meridional, da Ásia Austral, a gente está próximo do quê? Da Eurásia. A gente está se aproximando daquela região. É óbvio que num clima de bipolaridade, os polos de poder buscassem os seus aliados na região. Certo? A gente tem que lembrar, por exemplo, que a Índia sempre teve problemas com quem? Com a China. Então ela não ia se alinhar com a China. Ela ia procurar se alinhar com quem? Com a União Soviética, exatamente. Não se alinhar propriamente, mas manter relações mais amistosas e mais frequentes, né? E o Paquistão? O Paquistão tem uma fronteira com o Afeganistão. O que aconteceu no Afeganistão? Na década de 80? Por exemplo, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Era interessante para os Estados Unidos manter um laço mais estreito com o Paquistão. Por quê? Por causa da fronteira porosa entre Paquistão e Afeganistão, e o Paquistão era então um safe haven, um local seguro para quem? Para o Talibã, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então, entenderam mais ou menos o quebra-cabeça de poder ali naquela região? Então, por isso que havia essa proximidade maior entre Índia e União Soviética, Paquistão e Estados Unidos. Quais são as causas da rivalidade regional Índia-Paquistão? Primeiro, a questão religiosa, né? A Índia tem tradição religiosa hindu e o Paquistão muçulmano. E a disputa territorial pela Caxemira, que é uma porção lá de território mais ao norte, não é isso? Entre os dois países lá. Então existe uma disputa lá. Eu não me recordo bem quais são os recursos existentes na região, mas deve ser alguma coisa energética. Deve ter alguma coisa a ver com energia. Petróleo, gás, lembre-se da questão de diplomacia dos dutos, manter sempre, né? A gente tem que pensar nisso, em ideias de força, para poder fazer a nossa prova. Então, falando daquela região lá, você começa a lembrar de diplomacia dos dutos, você começa a lembrar de Talibã, invasão da União Soviética, Estados Unidos apoiando o Talibã, aí depois vem a reviravolta, enfim, né? Ambos os países, é importante relembrar que a distribuição de renda é absurdamente desigual nesses países. O povo lá, boa parte, é miserável. Mas por incrível que pareça, ambos os países possuem deterrência nuclear, capacidade de dissuasão nuclear. Certo? Se me perguntarem agora quando isso aconteceu, quando que eles obtiveram o artefato nuclear, como foi, eu não vou saber responder. Mas por hora, essa é a verdade. Os dois têm capacidade nuclear e vivem se enfrentando nesse sentido. Né? A Índia detém maior projeção regional e global que o Paquistão, faz parte de diversos fóruns de países emergentes. A gente pode falar, por exemplo, a Índia participa do SAARC, né? É a área de cooperação regional da Ásia Austral, né? Da Ásia Meridional. Se não me engano, o Paquistão também. Mas a Índia participa do bloco dos BRICS. A Índia participa do Fórum IBAS. Sabe o que é o IBAS? É Índia, Brasil e África do Sul. Ou seja, são os três menos poderosos dos BRICS. Por quê? Porque se você colocar Rússia e China, você tem os BRICS. A projeção do Paquistão, o Paquistão eu lembrava do quê? Eu lembrava
tinha lá Benazir Bhutto, que mataram, e depois mataram mais não sei quem, mataram mais não sei quem. Toda vez que alguém chegava ao poder era morto no Paquistão. Era mais ou menos assim, era isso que eu lembrava assim, grosso modo. Mas a projeção do Paquistão deu vulto após o 11 de setembro, por causa da fronteira com o Afeganistão e as operações da OTAN lá. O Paquistão, ele continua sendo uma área segura para as atividades de grupos terroristas radicais islâmicos, assim como era na época da invasão soviética ao Afeganistão, e durante a Operação Enduring Freedom isso continuou. Inicialmente, os Estados Unidos procuraram uma proximidade, então nós vamos ver que existe uma proximidade logo depois do 11 de setembro com o Paquistão, mas isso vai se diluindo. Isso vai se diluindo à medida que os Estados Unidos vão entendendo que o Paquistão, na verdade, apoia esses grupos em virtude das questões religiosas. Até que chega um momento em que temos o quê? A morte do Osama Bin Laden com a operação dos Navy SEALs dentro do território paquistanês sem a menor autorização. Ali foi praticamente um ponto de, olha, chega, não temos possibilidade. Tá? A Índia via com preocupação essa aproximação dos Estados Unidos e Paquistão após o 11 de setembro. Claro, né? Se o Paquistão começasse a se aproximar dos Estados Unidos, haveria o quê? Uma alteração do equilíbrio de poder da região. Então isso era algo que preocupava a Índia. Agora, no governo Obama, como nós falamos, esse movimento de aproximação cessou e todos os Estados Unidos terem chegado à conclusão de que o Paquistão era apoiador desses grupos fundamentalistas que atuavam lá no Afeganistão e em próprio território estadunidense. Como eu falei, o distanciamento dos Estados Unidos e do Paquistão teve o auge em 2011, a operação que resultou na morte do Osama Bin Laden, e aí a Índia passou a ser o foco positivo dos Estados Unidos na região. Quer falar alguma coisa? Não. A relação Índia-Paquistão sempre orbitará em torno de 3 aspectos. Nós já falamos: a capacidade nuclear mútua, a disputa pela Caxemira e o Paquistão como patrocinador de fundamentalistas islâmicos. Se recordam que em 2009 ou 2008 teve um atentado sério lá na Índia, em Mumbai, que invadiram um hotel lá e saíram matando a torta e a direita. Então isso é algo que preocupa, assim como preocupa a China. O terrorismo é algo que vai preocupar todos os países. Na hora que vamos ver sobre o mote do terrorismo, eles vão até dizer que são amigos, embora não seja bem assim, embora isso tudo seja bem retórico. A disputa pela Caxemira veio escalando até 2004, quase teve uma guerra em 2002. Os dois países têm até uma situação lá na fronteira que parece um espetáculo, já viu? A troca da guarda lá? Né? Hã? Leiam quando der, leiam um livro chamado Matar, do Tenente Coronel David Grossman. E aí ele fala lá que o ser humano, quando está numa situação de conflito, ele tem 4 reações básicas, apurando. Ou ele se submete, ou ele foge, ou ele enfrenta, ou ele encena. Isso é um caso típico de encenação. Fica um outro lá fazendo assim, não sei o que, mas nunca sai nada. E fazem mesmo, os oficiais de serviço lá fazem umas coisas. Parece um espetáculo. Né? E aí, houve conversações ali a partir de 2004, foram estabelecidas então medidas de confiança mútua. Foram restabelecidas as linhas de comunicação entre os países, enfim, né, estradas e tal. Mas essa distensão, ela se paralisou. Ela congelou em 2008 em virtude dos atentados em Mumbai. Nós falamos. No campo ali de relações regionais, quando a gente fala ali da Ásia Meridional, né, você vê que a China não, de uma forma, a Índia, ela tem uma política de olhar para o leste. O que significa isso, quando ela diz olhar para o leste?
Vamos procurar nos integrar, inclusive, aos países do Sudeste Asiático. Promover integração econômica e tudo mais. Afinal de contas, o que a gente vê ali quando começa a olhar para o lado? O Vietnã, por exemplo, é um país ainda relativamente isolado, mas ele vem crescendo. Ele vem crescendo. Tá? A gente tem ali Coreia do Sul, os tigres asiáticos, né? Indonésia, Malásia, Singapura. Então todos esses países interessam a Índia. Então ela tem uma atuação importante conforme essa política e dentro da área de cooperação regional da Ásia Meridional, que é o Saara. Nas relações extra-regionais, ou seja, globais, o eixo sul-sul é o prioritário. Significa que ela abandonou o eixo norte-sul, ou sul-norte? Ela não abandonou, mas é basicamente que, na teoria das relações internacionais brasileiras, a gente chama de eixos, política de eixos combinados. Ou seja, nós vamos ter uma prevalência das relações sul-sul, mas não vamos abandonar as relações sul-norte. É mais ou menos isso que acontece. E entende-se que essa é a tendência dos países os países em desenvolvimento. É procurar se reafirmar como um país sul, um país em desenvolvimento, mas priorizar essas relações, porque a gente vai ver que priorizando essas relações a gente ganha mais prestígio e com isso nós vamos obter um respeito maior nas relações sul-norte. Então a Índia assume posição de países em desenvolvimento, visando a democratização das ONG. Quando a gente fala democratização das ONG, é o quê? Mudança do equilíbrio de poder no sentido de adotar os países em desenvolvimento com um papel mais de maior protagonismo. E aí, o principal que a gente lembra é logo o quê? O Conselho de Segurança da ONU. E a Índia obteve o apoio dos Estados Unidos para ter uma cadeira do Conselho Permanente, como membro permanente do Conselho de Segurança. Visa estabelecer um sistema internacional multilateral e multipolar. Ora, isso aqui não é a mesma posição da China? Não é a mesma coisa? Na verdade, é a posição da maior parte dos países que se enquadram como países em desenvolvimento. Rússia também não é a mesma coisa? Exatamente. Então, observam o mundo unipolar como uma ameaça à coexistência, né, de países em desenvolvimento com a potência única, e aí se mantém desse lado aqui, né, de defender um mundo multilateral e multipolar. Aí é o que eu falei, o reconhecimento da sua posição de protagonista no eixo sul-sul lhe confere mais respeito no eixo sul-norte. Porque você acaba, se você adota uma posição nesse sentido, você acaba muitas vezes agindo como interlocutor de países que têm uma posição igual à sua, ou às vezes um pouco menor, né, de menor envergadura, e aí os países, né, do eixo norte vão pensar o quê? Poxa, eu preciso ter esse camarada do meu lado. Esse cara é, entre aspas, no sistema internacional, um formador de opinião. Então eu preciso desse cara do meu lado. Então ele acaba angariando mais respeito nas relações no eixo sul-norte. Nesse eixo que nós estamos falando, prevalecem as relações com os Estados Unidos. Há outros países, Reino Unido, tem tradição histórica na Índia? Tem. Afinal de contas, a Índia era, toda aquela região era colônia britânica, né? Mas hoje em dia, né, a potência global são os Estados Unidos. As divergências que havia entre os dois países no campo nuclear foram atenuadas. Vejam que os Estados Unidos chegaram a impor embargos à Índia, no período aqui de 98 a 2001. A Índia não assinou o TNP.
Sabem o que é o TNP, né? O Tratado de Não Proliferação. Por que ela não assinou? Simples, porque ela é heavy, ela tem artefato nuclear. Ela não assinou. Quando chegou 11 de setembro de 2001, iniciou-se a cooperação contra o terrorismo. Porque o terrorismo islâmico também era uma preocupação da Índia. Veio, passando então para a Operação Enduring Freedom, a Índia chegou inclusive a mencionar a possibilidade de ceder bases para os Estados Unidos. E depois veio uma declaração de parceria estratégica por parte dos Estados Unidos em 2005 e, no final das contas, um acordo nuclear em 2008, que pela publicação da Pesequilo pode, inclusive, vir a ser ampliado, no sentido de tornar a Índia um fornecedor de material nuclear para os Estados Unidos. Então vejam, do inferno a relação foi para o céu, por causa basicamente do que? Do 11 de setembro. Tá? Em 2010, nós já falamos, os Estados Unidos apoiaram formalmente a candidatura da Índia como membro permanente do Conselho de Segurança. Agora, nada é de graça. Por que os Estados Unidos fazem isso? Olha lá, para conter os avanços sino-russos sobre a Eurásia. E isso interessa a Índia? Claro que interessa, porque ela está do ladinho ali, ela não está do ladinho da Eurásia. Então ela está no meio do caminho, ela sabe o que vai acontecer se esses avanços sino-russos sobre a Eurásia, no grande jogo 2, lograrem êxito. Não é um ponto que ele está barrando o sino-russo lá na Eurásia, também não está criando uma Índia forte. Ou seja, ele está botando mais um oponente no jogo. Estados Unidos? É. Sim. E um oponente heavy. Pois é, e quanto está disso? Entendeu? Botar mais um cara no jogo forte. Mas ele vai ter como controlar, aí tem um país em desenvolvimento. Peraí, vamos lá, vamos devagar. Essas questões elas são muito interessantes. Você vê, aí os Estados Unidos é Índia desde pequenininho, ao que parece. E na África? Nem tanto. Entendeu? Na África nem tanto. Então, favorece os Estados Unidos. E outra coisa, vamos combinar também que os Estados Unidos eles se atêm muito ao aqui e agora. Aqui e agora a situação é essa. Aqui e agora, na década de 80, no Afeganistão, interessava aos Estados Unidos manter o quê? Pô, é só ver o Rambo 3, só ver o Rambo 3. Tava lá o Coronel Trautmann no meio de quem? Dos talibãs. E aí quando chegou em 2001, e aí? Né? Esse é um ponto. A mesma coisa, quem? Com quem aconteceu o mesmo problema? Saddam Hussein. Guerra Irã-Iraque, 1979 teve o quê? A queda do regime do Shah Reza Pahlavi, que era um playboyzinho, né? Ocidentalizado, no meio dos persas, o cara caiu, certo? Os Estados Unidos era companheiro, amigão do Irã. Você via fotos daquela época, você olhava e parecia que você estava tirando foto de cidade americana. Não tinha aquelas mulheres de burca, não tinha nada daquilo não. Tá? Aí veio a queda do regime, veio o regime dos ayatolás. Aí veio a tomada da embaixada dos Estados Unidos no Irã, que deu aquele chafurdio lá no meio do deserto, que morreu gente pra caramba lá. Uma operação de resgate. Né? Ora, com quem os Estados Unidos decidiram se juntar? Com o principal rival da República Fundamentalista do Irã, o Iraque. E aí veio a guerra Irã-Iraque, e o Iraque cheio de apoio dos Estados Unidos. E o Irã
tinha recebido, o Irã foi o único país que recebeu F-14 Tomcat. O maior interceptador naval da história, que era só do acervo dos Estados Unidos, até hoje o Irã tem F-14 Tomcat. São os únicos Tomcats que estão em operação. Tá? Então, essa é a questão. Você, no aqui e agora, interessa aos Estados Unidos você ter o apoio da Índia, manter o apoio à Índia. Tá? A Índia também não quer ver China e Rússia passando um carro sobre ela. Então, cola para os Estados Unidos nessa questão. Tá? Essas relações sul-sul prioritárias que nós dissemos visam o quê? Obtenção de mercados, fontes de energia, matéria-prima e alimentos na América Latina e na África. A exemplo do que a China faz. Qual é o principal braço financeiro da Índia na África? É esse banquinho aqui, ó. Banco Exim. Tá? Uma série de operações de financiamento de obras de infraestrutura no continente africano, tá? Estão sob a égide dessa instituição financeira da Índia. Tá? Nós já falamos aqui da participação da Índia em fóruns como o IBAS e os BRICS, operação técnica, sobretudo, vamos mencionar Brasil, operação técnica com o Brasil em uma série de aspectos, agropecuária, indústria farmacêutica. Nesse fórum aqui ocorrem inclusive cooperações da indústria bélica. Quem dá um exemplo desse negócio aqui? Que não envolve a Índia. Míssil Siddharth. Siddharth não, Adarth. O Adarth, que é um míssil AR, Brasil, África do Sul. O Adarth foi feito aqui no Brasil e África do Sul. E uma série de outros pontos de cooperação. Os Estados Unidos têm interesse em conter o fortalecimento dessas relações sul-sul, por meio do relacionamento bilateral, inclusive com a Índia. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ora, eu sou amigo desse país aqui, ele é interlocutor e participante de um determinado fórum sul-sul. Interessa a mim que esse fórum se fortaleça? Não, por quê? Porque se o pessoal se juntar, vai acabar acontecendo o quê? Esse fórum vai acabar se tornando um global player capaz de formar uma opinião contra os interesses da potência global que são os Estados Unidos. Então é interessante para os Estados Unidos conter esses avanços, usar muito daquela retórica multilateralista do Barack Obama. Não, o multilateralismo, o mundo não é mais assim. Poxa, Índia, eu sou favorável que você tenha um assento no Conselho de Segurança da ONU. Será que em termos práticos isso procede? Não há grandes avanços, a coisa fica muito na retórica. Por quê? Porque os Estados Unidos têm o interesse de manter relacionamentos bilaterais para tentar fazer o quê? Mitigar a influência desses fóruns de eixo sul-sul na condução dos assuntos internacionais por parte desses países participantes. Então, é a tática da cenourinha. Vou botar a cenourinha aqui na frente do cavalo, vou sempre botar uma cenourinha aqui na frente da ilha para ver se ela corre na direção que eu quero e esquece esse negócio de vez em quando de IBAs e de BRICS. Entenderam? É por aí que a coisa funciona. E o Paquistão? Paquistão. Antes da gente passar aqui para o Paquistão. O Paquistão fica na sombra da China. É isso que funciona. Não está escrito ali, mas é isso que o Paquistão vai fazer. Em termos de cooperação militar, econômica, ele vai procurar ficar na sombra de quem? Da China. A Índia está na sombra de quem? A Índia está na sombra dos Estados Unidos. Procura manter uma relação forte com os Estados Unidos, embora não seja a relação prioritária.
naquela história dos eixos combinados, que a gente usa muito esse termo para o Brasil, ela procura ficar com os Estados Unidos. E o Paquistão vai procurar ficar ali com a China. A Rússia não está aceitando a Rússia? Olha, eu diria, sem ler nada, eu diria que a Rússia tem um pé atrás com o Paquistão. Por quê? Porque o Paquistão é islâmico e a Rússia tem problema sério com o islâmico. Lembra um ponto de contato da Rússia, do Putin, com o George W. Bush? Qual era? Pô, a guerra ao terror. Os caras estão querendo fazer besteira com a gente, vamos sentar o sarrafo neles. Estão fora dessa parte nuclear. Super interessante. Localização geográfica, tem alguma coisa. A localização geográfica é importante. A localização geográfica. Material. Olha só. Não tem superpopulação. Mas olha só. Vê se não é um estado pivô na região da Ásia Austral. É um país que possui capacidade nuclear, é um país que possui proximidade com toda aquela região rica em recursos energéticos, é um país que tem litoral? Nem lembro se tem litoral ou não, mas dá para passar duto por ali? Eu acho até que passa. Não, tem. Tem, Marinha Paquistanesa, tem. Eles têm litoral. O Afeganistão não tem. Mas o Afeganistão tem o que lá? O Afeganistão? Petróleo. Ah, meu amigo. E aí você pode trazer os dutos e encostar todo mundo onde? Ali naquela região para encher seus naviozinhos e seguir. Né? Vocês vão ver tudo é um estado pivô. Ah, Egito. Por que o Egito é um estado pivô no norte da África? O canal de Suez. Vocês vão ver lá na EGN, uma das coisas mais ditas que preocupa a China e tal, não sei o que, é o tal do Estreito de Malaca. Fluxo comercial China e Japão. Fluxo comercial ali naquela região é absurdo, navio pra caramba passando. E aí o que acontece? Pirataria. Porra, risco da China fechar o Estreito de Malaca, como é que vai ficar? Se fecha o Estreito de Malaca, o Japão, ó, não vou nem fazer que tem a câmera ali. Entendeu? Enfim. Quando o Dalai Lama foi chego, Falando do Dalai Lama. tem um detalhe interessante, tá, da política entre Índia e China. Quando a China tomou, tá, o Tibete, o Dalai Lama se exilou na Índia, numa cidade chamada Dharamsala. Então, isso automaticamente coloca a Índia e a China como oponentes, nunca como aliadas. Isso é uma coisa que o pessoal já pode botar na cabeça. Sempre onde a China estiver, a Índia vai estar do outro lado. Mas por que isso? Por causa daquela política da China, de uma só China. O Nepal é outra região conflagrada lá, que é o Tibete. O Tibete, a China quer o Tibete de qualquer jeito. Então tá lá, ó, olha aqui, ó. A carta aqui. A Índia, o Paquistão lá, ó. O Paquistão, os dutos podem sair direto do Afeganistão. Do lado do Paquistão e do Afeganistão tem o quê? Tem o Irã. Aí o Irã já é outra história, porque é Estreito de Hormuz e tal, aquela coisa. Mas você pode tirar tudo ali do Afeganistão e do Paquistão. E aí agora a gente vai falar de África. A gente vai falar de África. Vai falar de África. Tamo junto? O que acontece na África, pessoal? Vamos tentar lembrar um pouquinho da história da África ali do século, né, 19 para cá. Revolução Industrial, aí o que acontece?
Neocolonialismo. O que fizeram com a África? Retalharam a África em uma série de estados marionetes, sem levar em consideração o quê? As divisões territoriais entre as diversas etnias que compõem o tecido social africano. Pô, falei até bonito agora, né? Ó, aprenda. Isso ganha ponto. Isso ganha ponto. Falar assim, o que aconteceu? Não vai ganhar a integralidade dos pontos, mas o cara vai falar, não, esse cara deu um curso melhorzinho, ganha umas 2 garotinhas ali. Então, isso aconteceu lá na África. E aí veio a Guerra Fria. Veio a Segunda Guerra Mundial, etc. e tal, e depois veio a Guerra Fria. E aí, por ocasião da Guerra Fria, o que começou a acontecer? A projeção no continente africano da rivalidade bipolar, né? Um exemplo de país em que isso aconteceu: Angola. Lembra? UNITA, né? A UNITA era a guerrilha de direita, né? E, exatamente. Quem que lutou muito lá em Angola? Cuba. Cuba. Tinha forças cubanas, meia forças expedicionárias cubanas lutando a guerra de Angola. Né? Foi logo depois ali da expulsão do português, né? O português dançou ali, dançou em Moçambique, Bissau, Togo geral. Então, no pós-Guerra Fria, a África se encontrava, né, sofrendo as consequências desses problemas aí do mundo bipolarizado. A inserção de conflitos regionais induzidos pelo grande conflito global entre as duas potências. A gente vê isso aí. Não houve ali o envolvimento direto dessas potências nesses conflitos regionais, mas em alguns outros lugares do mundo houve, né? Em alguns outros lugares do mundo houve. Qual foi o exemplo disso? O próprio Vietnã. Vietnã entrou, os Estados Unidos entraram lá, né? A União Soviética não estava, mas ela fornecia material, enfim, tudo isso. E uma série de outros conflitos ao redor do mundo isso aí acontecia, né? Os reflexos da Guerra Fria. E as consequências do neocolonialismo que nós falamos. E aí houve o desencadeamento de uma série de esforços para a reinserção da África no contexto de desenvolvimento, de respeito a direitos humanos e redemocratização. Né? Sim, desculpa. Começa lá no século XIX, né? O que aconteceu? Exatamente. Não, começa lá no século XIX. Você tem a Revolução Industrial, aí você tem aquela necessidade de matérias-primas, né? E aí os países eles avançam. No segundo movimento de colonização do continente africano e retalham o país em estados marionetes. Exatamente, imperialismo, né? E aquela história que eu falei do Congo belga, que eles queriam diamante, eles faziam o quê? Pegavam, ó, você vai pegar diamante, se você não trouxer diamante para mim, eu corto as mãos do seu filho, não é a sua não, que a sua precisa para você trabalhar. Então nós vemos aí essa reinserção da África nesse contexto por 3 aspectos. A democratização racial na África do Sul, e que trouxe a África do Sul, ela veio de uma posição de isolamento para uma posição de integração regional, né, e até de algum protagonismo global, muito bem reduzido, mas quando a gente fala do Fórum IBAS, dos BRICS, né, a gente vê isso. Multilateralismo africano, a gente vai ver aqui a criação da União Africana e as relações extra-regionais. Quando a gente fala das relações extra-regionais, a gente vai focar muito em Estados Unidos, China,
Índia, Rússia, alguma coisa de Rússia, né? E vamos falar de Brasil também. Tá? Então, a África do Sul, começando aqui esses pontos, ela era vista com desconfiança pelo resto do continente. Ora, claro, um continente predominantemente o quê? Negro. Certo? E o que vigorava era a política do apartheid, a política de segregação racial. Então ela era vista com desconfiança no continente africano. E ela era isolada no contexto extra-regional pelo mesmo motivo. Por quê? Porque vieram aqueles movimentos todos de respeito aos direitos humanos e democracia, aquela coisa toda, né? E, em virtude disso, a África do Sul acabou se pondo numa posição isolada, porque não se abria a mão do regime do apartheid. E aí, a África do Sul, pós-Guerra Fria, iniciou uma marcha rumo à democratização racial, sob a liderança do de Klerk, eu esqueci o primeiro nome dele, Frederic de Klerk. Frederic de Klerk. Libertando presos políticos lá do partido do Nelson Mandela, que era o CNA, se não me engano, e inclusive o Nelson Mandela, que havia sido condenado lá na década de 60 a pena de prisão perpétua. Né? Lembra mais ou menos o que acontecia na década de 60 nos Estados Unidos? Ku Klux Klan, direitos civis, segregação racial em uma série de estados, as leis raciais caindo, aí vem Martin Luther King, 1968 ele é assassinado, isso cria um clamor popular também contra o racismo, não é isso? E aí, lá na França, o que acontece? Movimento aquele beatnik, não sei o que, libertação da mulher, né, queima sutiã. Então o mundo estava passando na década de 60 por uma espécie de revolução cultural rumo aos direitos humanos, a proteção, salvaguarda dos direitos humanos. Ora, claro que isso ia refletir na África do Sul com o regime do apartheid. Aí caiu a cortina de ferro, vamos agora em direção à democratização racial. Então, a redemocratização teve alguns desafios, né, para ela. Né? Primeiro, o crescimento de partidos de oposição ao próprio CNA. Isso era óbvio que ia acontecer. Se você procura democracia, você procura fazer o quê? Dar voz a todos os segmentos do teu tecido social, da sociedade. Então, ora, se você tem inicialmente um sistema quase que bipartidário, em que você tem o partido do status quo, do apartheid e o CNA lutando contra, a partir do momento em que você promove a democratização do país, o que você vai passar a ter? Vários partidos, uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de correntes. Então isso acaba acontecendo. Né? Epidemia de HIV, lembrando, né, que ocorreu na África, né? As notícias sobre o HIV chegaram aqui na época mais ou menos de 1984. Por aí, passado isso aqui, a coisa teria começado lá, que dizem. A origem não tem a menor ideia, mas a coisa teria começado, dizem que a coisa teria começado lá. Eu não sei se é um discurso também meio racista, discriminatório. Esse troço veio lá da África. Tudo que é ruim começa na África. Né? O ebola, AIDS, né? E na Europa, são os perigos, os porcos, né? Mais ou menos assim que funciona. Então, não sei, vejo com certa reserva essa coisa de que começou lá. E uma série de denúncias de corrupção que começaram a atingir o primeiro governo, logo após o governo do Nelson Mandela, e vieram, né? Passaram pelo, esqueci o nome dele, depois passaram pelo Zuma. Né? Então isso havia ali algumas dificuldades impostas por esses pequenos problemas, que não eram tão pequenos assim, para a redemocratização da África do Sul e a reprojeção da África do Sul nos cenários regional e global. Nessa época, você vê que já começam aqui algumas
conversações do eixo sul-sul. Então, por exemplo, o Brasil sempre teve um programa de combate ao HIV de vanguarda. Então, houve conversações com o Brasil no sentido de levar a experiência brasileira para a África do Sul, para o combate a epidemia de HIV. Ora, claro, você precisa disso porque, vamos lá, a gente tem um cenário político extremamente repressor, opressor, né? Na verdade, uma maioria que tinha lá, era uma maioria. Você tem nessa época, você começa a ter o quê? Em vários países, uma acentuação do crescimento demográfico. Se você tem crescimento demográfico, falta de participação popular, né? Opressão de maioria. A partir do momento que isso começa a cair, o que acontece com a economia do país? Vai lá para baixo. Então você precisa de uma série de iniciativas no campo social, saúde pública, tudo isso para poder melhorar esse quadro. Então o combate ao HIV foi uma delas. Tá? E no âmbito do IBAS também, a África do Sul em seguida, né? Dentro desse bloco, ela veio estabelecendo uma série de parcerias técnicas. Tá? No âmbito dos BRICS, a gente falou do IBAS, no âmbito dos BRICS, a África do Sul estabeleceu parceria estratégica com quem? Com a China. Olha a China aí de olho. Né? Aquela região ali do sul da África tem petróleo? Tem petróleo, tem diamante, tem ouro, tem carvão, tem uma série de recursos. Então, a China ficou de olho. Né? E aí, logo em seguida, a África do Sul entra também, ela consegue entrar em uma série de grupos negociadores da Organização Mundial do Comércio. Exemplo deles é o G20. G20, né? São os países desenvolvidos mais as grandes potências, como é que é? Grandes potências periféricas, grandes estados periféricos. São os grandes estados periféricos. A gente tem lá no G20, a gente tem quem que a gente tem no G20? Brasil, África do Sul, a Índia participa e dos países envolvidos. A gente tem a Alemanha, o que mais? Se eu chutar aqui, for risco de errar. Não vou mentir, não. Tá? Então isso aqui é um ganho de projeção. Você entrar num fórum desse de negociação de rodada comercial da Organização Mundial do Comércio é um ganho de projeção. Então vejam que a África do Sul veio de um cenário extremamente desfavorável e veio crescendo, adotando conversações bilaterais com países no eixo sul-sul e devagarinho tomando parte em uma série de fóruns regionais e extra-regionais inclusive. Outra coisa que a África do Sul participou com sucesso, ó. Primeira União Aduaneira da África Meridional, a SACU, né? Southern Africa Customs Union. Então, a questão de acordos de transações comerciais, né? Entre estados daquela região ali da África Meridional. E logo em seguida a Comunidade para o Desenvolvimento da África Meridional, SADC. Lá no livro está escrito África Austral. Austral e Meridional é sinônimo. Tá? Comentar a envergadura da África do Sul no relacionamento multilateral regional. E aí esse multilateralismo, aqui mais ou menos a gente está falando da extensão da África do Sul. Ok? Aí aqui ó, a gente começa a falar já do segundo aspecto, o multilateralismo regional, ou seja, o multilateralismo africano. Ora, a África, ciente dos problemas que afetam a ampla maioria dos seus estados, o que ela faz? Sobretudo ali, a África subsaariana, que é a África o quê? A África negra. O que ela faz? Ela estabelece, inicialmente existia a organização da Unidade Africana, se eu não me engano, acho que é esse o nome, não tenho certeza não.
É, a Organização da Unidade Africana, de 1963. E aí, em 2003, é criado o quê? A União Africana, que é um organismo internacional governamental composto por 53 países membros, certo? Tem gente, inclusive, fora da África, exatamente. Tem estados insulares ali. Hã? O Haiti é da União Africana? Não me recordo agora. Não tem 5. Está de observador. 53 países membros e é uma organização regional de propósito abrangente. E tem essa característica que é o mecanismo de busca por soluções internas para os problemas internos da África. Buscando fazer o que então? Reduzir o que? As influências externas e aumentar a autonomia africana para resolver os seus problemas. É essa a intenção da União Africana. Ó, meio de implementação de medidas, ó, interno do continente, implementação de medidas no campo comercial, econômico, político e até militar. São da União Africana. Outro exemplo disso. Mali, eu não sei se é missão híbrida. Não, vê bem, Mali, a toda a região do sul do Sahel ali, da África subsaariana, é uma área de influência de quem? De interesse e de influência da França. Por quê? Por que isso? Porque de lá sai o quê? Você sabe o que sai de lá daquela região? O urânio que abastece as usinas nucleares francesas. É de lá que sai o urânio que a França usa na sua matriz, na sua porção nuclear da matriz energética. Tá? Então, por isso que teve lá a Força Licorne, né? Uma brigada com alta mobilidade naquela região, lutando contra os movimentos islâmicos fundamentalistas. Boko Haram, Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, tudo isso a França combate naquela região. E aí vem a Operação Sangares, né? Força Licorne, que era baseada em Abidjan, aí depois a Operação Sangares foi uma espécie de transformação da Licorne numa missão móvel. Né? Ficar andando por ali, passando o cerol e aparecer contra ela. Tá? E teve a operação lá do Mali, que era eu esqueci o nome, que teve bombardeio e tudo mais, aquela coisa. Muito bem. Outro exemplo aqui dessa ação militar da própria União Africana é a UNAMID. Agora vejam bem, a gente está falando de missões de manutenção da paz híbridas entre a Organização das Nações Unidas e a União Africana. E aí geralmente o cabeça da missão, o representante especial do secretário-geral, Head of Mission, é um camarada africano. O Force Commander da missão é africano. Né? Então, vejam que existe uma autonomia e é um arranjo bem interessante, né? Inclusive orçamentário. Já não é mais. Já não é mais. O General Santos Cruz já passou. Não, você diz Ele não tem interesse em atuar nessa área como seus pais, não vai ganhar nada. Entendeu? Então, pô. o Brasil vai começar na UNAMID. Já tem então para americanos. Não tem. Olha só, para os Estados Unidos é muito melhor botar a ONU lá. Entendeu? Ela mantém as operações de manutenção da paz por 0,5% do custo global anual militar. Então, é muito melhor deixar a ONU lá. Entendeu? Então, a União Africana é isso, é um mecanismo de ampliação da autonomia africana dentro do seu próprio espaço territorial, regional. No campo extra-regional,
nós podemos destacar o fortalecimento das relações do eixo sul, particularmente com Índia e China. Qual é o principal fórum de cooperação entre China e África? FOCAC. Fórum de Cooperação África-China. É o FOCAC. E a Índia, a gente já falou aqui da atuação do Banco Exim. Além disso, a Índia também participa de outros 2 fóruns de vulto, né? Que envolvem pelo menos um país do continente africano. IBAS, Índia, Brasil, África do Sul e os BRICS, né? Então, existe essa atuação da Índia lá. Qual é a crítica das nações ocidentais nesse relacionamento aqui? De Índia, China, Rússia? A crítica se baseia justamente na escola realista. O que é a escola realista? É a vida como ela é do Nelson Rodrigues. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia. E exatamente isso que esses países fazem. Muitas vezes eles financiam, esse é o argumento, eles financiam determinadas iniciativas em países africanos que ainda não possuem um nível maduro de democracia, que não fortalecem a salvaguarda de direitos humanos e que não combatem a corrupção. Então, isso é um argumento palpável na mão dos países ocidentais, no sentido de fazer o quê? Vamos criticar, né, no cenário internacional, para que todos ouçam a interferência e a iniciativa imperialista, colonialista de Índia, China e Rússia na África. Ora, eles estão dando dinheiro para quem não presta. Eles não estão estabelecendo relações de cooperação responsáveis. É isso que os países ocidentais criticam nessas relações, certo? Os Estados Unidos tentam mitigar essa cooperação no eixo sul-sul, ou seja, tentam melar esse relacionamento entre África e esses outros países do eixo sul-sul, China, Rússia, Índia, e até o Brasil também, já de longa data. Então, lá no governo Clinton, o que aconteceu? Foi estabelecido o AGOA, né? O Ato para Oportunidades e Crescimento da África. O que é o AGOA? Nada mais é do que uma iniciativa financeira, técnica, no sentido de estabelecer relações o quê? Bilaterais. Vai estabelecer relações com a União Africana? Isso é interesse dos Estados Unidos? Não. É procurar estabelecer relações bilaterais. Ok? Passando pela diplomacia transformacional de George W. Bush. O que é? Lembra? Auxílio a países o quê? A estados falidos, né? Desde que eles se alinhassem com o estilo democrático estadunidense. Então vem cá, eu te dou dinheiro, mas se alinha aqui comigo, né? E pelo chamado multilateralismo retórico do Obama. Lembra que a Hillary fala do quê? Em 2011, neocolonialismo chinês na África. Muito cuidado, porque a África está com iniciativas imperialistas e buscando recolonizar o continente africano. Foi isso que a chefe do Departamento de Estado, Hillary Clinton, disse em 2011. Aqui, ó, já falamos dessas iniciativas dos Estados Unidos no campo estratégico militar. A criação dos Africó em 2007 e a reativação da Quarta Esquadra no Atlântico Sul. Essas iniciativas vão na contramão de iniciativas de desmilitarização da região. Exemplo, Zopacas. Tu já ouviu falar pacas disso aí, Zopacas, lá no Secopag. Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul. E o Tratado de Pelindaba, de 1996. O que é o Tratado de Pelindaba? É um tratado regional visando o quê? O banimento das armas nucleares, não proliferação, né?
no continente africano. É um tratado que diz que a África é um território livre de quê? Armas nucleares. Qual é o tratado que faz a mesma coisa aqui na região da América Latina? Tlatelolco, exatamente. Não me perguntem onde é, eu acho que é no México, mas eu não tenho certeza. Tlatelolco. Entendeu? Então, aqui, ó. O que essas iniciativas visam? Elas procuram assegurar os interesses energéticos estadunidenses. Ó. A África contribui com 20% da matriz energética dos Estados Unidos. E também nós não podemos esquecer do quê? Da existência do pré-sal brasileiro. Opa! Não, mas a quarta esquadra é só combate ao narcotráfico, a navio USS Comfort, aquele navio hospital. A quarta esquadra é uma estrutura de comando e controle igualzinha à sétima esquadra. Que está onde desdobrada a sétima esquadra? Japão, Okinawa, Mar do Sul da China, aquele diabo todo. A sexta esquadra, igualzinho. A sexta esquadra onde é? Oriente Médio, é isso aí. A sexta esquadra é a dona do Estreito de Hormuz. Certo? O Brasil, desde 2012, vem ampliando a cooperação, sobretudo técnica e cultural, com o continente africano, no contexto da evolução das relações exteriores na direção do eixo sul-sul, da época do